Olá de novo. Então, eu só queria fazer uma rápida análise de como anda o crescimento da Covid-19 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em relação aos outros estados e no Brasil, em relação a outros países. Então, esse gráfico ele está em escala logarítmica, né? Então, só para lembrar, um gráfico em escala logarítmica, se os dados estiverem em uma linha reta, quer dizer que eles estão crescendo de maneira exponencial. Pode-se pensar com uma taxa percentual fixa. Se alguma coisa estiver dobrando a cada período fixo ou aumentando numa taxa percentual fixa, isso é um crescimento exponencial. Então, aqui a gente vê que todos os estados estão mais ou menos aí numa linha reta, né? São Paulo está aqui bem na frente. Esses dados aqui eles foram todos alinhados para começar no momento em que havia mais ou menos 100 casos, né, no estado. Então, e nesse caso a gente vê aqui que o Rio Grande do Sul está numa situação que ele está crescendo um pouquinho mais devagar, né? Então, quanto menos inclinada a reta, né, mais devagar está sendo aquele crescimento percentual. Aqui a gente tem então o Rio de Janeiro, o Ceará que está seguindo ali, Minas, Distrito Federal, e Porto Alegre que estava crescendo um pouquinho mais rápido e depois, até como eu estava mostrando em outro vídeo, essa taxa de crescimento diminuiu nos últimos dias. E aqui, em cima desses dados, a gente pode calcular qual que é esse crescimento médio que está acontecendo. Aqui no caso eu calculei para os últimos 15 dias. Então a gente vê que, por esses dados, o Rio Grande do Sul tem a menor taxa de crescimento, então ainda está crescendo mais devagar que o resto do país. Porto Alegre também não está com uma taxa muito grande, né? Se considerar, por exemplo, outros estados aqui que estão na média de 14%, 15%, né? A média nacional dá uns 16%. Tem o caso excepcional do Rio Grande do Norte, que é essa pontinha aqui, que está muito no começo, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver qual que fica a tendência. Uma ressalva importante para esses dados é, primeiro, a gente não tem ideia de qual que é o nível de subnotificação, o quanto esses dados refletem a realidade, né? Uma outra coisa importante é o seguinte, esses dados, então, eles são a fonte do Ministério da Saúde, é o site lá especial sobre o Covid que tem lá no Ministério da Saúde, só que os dados lá não batem com os dados da Secretaria Estadual. E eu peguei aqui para o Rio Grande do Sul os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Lá os dados constam como tem mais casos, mas eles estão crescendo mais devagar. Então, como se a situação tivesse mais no começo aqui, tem essa defasagem. É estranho ter essa defasagem, né? Porque os dados são todos disponíveis online para quem quiser. Então é um pouco estranho isso. E no caso de Porto Alegre, eu peguei dados aqui da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre e também tem os dados um pouquinho mais atualizados, mesmo em relação à Secretaria Estadual de Saúde. Então isso parece ser uma boa notícia, né? O crescimento aqui no Rio Grande do Sul está sendo, a princípio, num ritmo menor do que o resto do país. E aqui é a situação do Brasil em relação ao resto do mundo. Então aqui é a mesma circunstância, só que aqui eu tentei pegar no momento onde os países tinham mais ou menos uns 500 casos, né? Então a gente vê que a China aqui está bem adiantada, né? Já chegou num ponto de estabilizou basicamente o número de casos. A gente vê que os Estados Unidos, que é agora o novo epicentro da pandemia, está crescendo numa taxa que está diminuindo levemente, mas ainda é bem considerável, né? A Espanha e a Itália, por exemplo, que são os dois principais epicentros lá na Europa, estão numa taxa que também estão diminuindo, estão tendendo quase a se estabilizar, talvez estejam chegando no pico da doença. Aqui tem outros também, que esse preto é a Alemanha, esse azul aqui é a França, lá embaixo tem o Japão, aqui tem a Coreia do Sul, que também estabilizou, né? E o Brasil, então, ele está, a princípio, aqui a tendência a ficar ali abaixo, talvez, da Itália, num curto período de tempo, pela aparência do gráfico, mas tem que se cuidar que, apesar de estar aqui abaixo, aqui vocês podem ver que está um pouquinho mais reto, né? Deu uma caidinha, mas depois agora voltou para cair. Nos últimos 3 dias, principalmente, teve um aumento muito grande dos casos, isso é uma coisa bem preocupante, né? Então, se eu fizer aquele mesmo cálculo do crescimento médio diário dos últimos 15 dias, a gente vê aqui então que o Brasil está com 16%, que é uma taxa relativamente alta, né? Se pegar, por exemplo, a Espanha está com 12%, a Itália, que já está mais
perto de se estabilizar, está com 6%. E o Brasil está um pouco mais perto aqui do caso dos Estados Unidos, né, que está ainda crescendo a 19%, então uma taxa muito alta, né? Então era mais ou menos isso. A outra pergunta que se faz é como é que fica a questão do distanciamento social, ou alguns estão querendo abandonar essa expressão, né, porque as pessoas ainda precisam estar ter interações sociais, né? Isso é saudável mentalmente. Então as pessoas estão começando a abandonar esse termo e chamar de distanciamento físico, né? Então o Google Maps ele fez uma métrica que seria da mobilidade das pessoas em relação a uma linha de base, que seria ali até o iniciozinho de janeiro. Então a gente pega aqui no comércio e recreação, teve uma queda de 71%, e aqui os diferentes itens para diferentes tipos de locais, né? Então aqui são as estações de ônibus, metrô e tal. Aqui supermercados, farmácias. Aqui o local de trabalho, né? O pessoal trabalhando um pouquinho em teletrabalho. Parques, uma queda substancial. E um aumento de movimento nas zonas residenciais. Será que isso é suficiente? Bom, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, a gente pode ver que a gente está um pouquinho melhor. Então, um pouquinho só o teletrabalho aqui dos Estados Unidos está melhor, né? Mas fora isso, a gente está com um distanciamento bem mais consistente que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se vocês olharem aqui, está sendo feito um pouquinho mais gradual, né? No Brasil até foi feito um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais abrupto, que foi gradual, mas depois ficou, né? Mas a gente ainda está bem longe de, por exemplo, o nível que está fazendo a Espanha. A Espanha, vocês viram que eles cortaram consideravelmente o movimento aqui, principalmente no comércio, né, nas estações. O teletrabalho parece ter sido adotado bem mais forte, né? E principalmente aqui o movimento, né, de supermercados e farmácias, que é bem menor. E esse aqui são os índices que vocês vão achar, por exemplo, na Itália também, na Alemanha vai ser um pouquinho menos, na França também, né? Então é sinal que talvez a gente ainda precise reforçar um pouquinho, a gente não pode esmorecer nessa questão do distanciamento físico, né, que é um dos fatores mais importantes. Claro, além de uso de máscara quando estiver perto de outras pessoas, que isso diminui a infectividade, né? Lavar as mãos e não tocar o rosto, né? Aquelas medidas básicas de higiene, né? São todos os componentes que vão impedir a disseminação da doença.